Que será que aconteceu contigo? Que já não tens tempo pra buscar. Por quais caminhos você tem andado? Por onde estará quem um dia esteve aqui ao lado meu? Será que você se esqueceu de mim? Mas eu estou aqui, sempre a esperar por ti. Volta pra casa, esquece tudo que passou. Deixe toda a ilusão que o mundo lhe mostrou. Por ti termina a vida e não desistirei de ti. Desejo apenas que voltes a mim. Senhor, sei coisas vãs me hão enganado, vícios que em minha vida nada bom tem hoje acrescentado. Quase me esqueci de como é bom louvá-lo. Quase enterrei os dons que eu deixei de lado. Senhor, deixe toda a ilusão lhe mostrou. Por ti termina a vida e não desistirei de ti. Desejo apenas a mim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se converterem dos seus maus caminhos, eu os ouvirei, os perdoarei, os sararei. Volta pra casa, esquece tudo que passou. Deixe toda a ilusão que o mundo lhe mostrou. Por ti termina a vida e não desistirei de ti. Desejo apenas a mim. Desejo apenas que voltes a mim. Amém. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Tão bom ver a igreja cheia. Tão gostoso isso, né? Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus alcance cada um
de nós nesta manhã de sábado. Amém? É muito bom, queridos. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez para aprender da santa palavra de Deus. E nós falamos ontem sobre uma história de amor que transforma a vida. Uma história de amor que nos transforma em uma nova história. Graças a Deus por isso. Ontem eu disse que falar sobre a Páscoa, e eu quero repetir, é falar sobre o assunto mais belo da palavra de Deus. Porque falar sobre a Páscoa é falar sobre o plano da salvação que Deus estabeleceu para o homem. Falar sobre a Páscoa é falar da morte do Cordeiro Pascal que acontecia lá no antigo Israel. Falar sobre a Páscoa é falar da morte de Jesus na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Falar sobre a Páscoa é falar sobre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu. Falar sobre a Páscoa é falar sobre a volta de Jesus e a nossa ascensão com Ele para o céu. Falar sobre a Páscoa é falar do grande encontro que nós teremos lá no céu. A grande ceia do Cordeiro na presença do Pai Celestial. É sobre essa festa que eu quero falar com vocês nesse dia. Uma festa muito especial. A festa do Cordeiro Pascal que se estende até o céu. Eu queria relembrar um ponto importante que nós falamos aqui ontem. Queria pedir para colocar no slide ali uma retrospectiva do que acontecia na festa pascal do antigo Israel. No dia 10, o cordeiro era separado. No dia 14 de Abibe, o cordeiro era imolado. No dia 14 à noite, que já era dia 15, porque o sol se pôs, já era dia 15, então o cordeiro era comido com ervas amargas e pão asmo. E trazendo então agora para a nossa era cristã, no dia 10 de Abibe, o Cordeiro de Deus, assim como o Cordeiro Pascal, também foi separado. Quando? Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumento. Ali Jesus, o Cordeiro de Deus, estava sendo separado, sendo levado para casa. Os católicos conhecem como Domingo de Ramos. Foi num domingo. 4 dias depois, no dia 14, o Cordeiro Pascal era imolado. No dia 14 à noite, que já era dia 15, a sexta-feira, estava tudo pronto para a ceia pascal. E naquela noite, naquele encontro, estava ali o Cordeiro Pascal, estava ali o pão asmo, estava ali as ervas amargas, e estava ali o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Naquele momento, daquela ceia com os discípulos, o tipo encontrou o antitipo. A sombra encontrou a realidade. Cristo estava ali, o verdadeiro Cordeiro. E agora, nós aprendemos ontem que o Cordeiro não precisava mais matar, porque o verdadeiro Cordeiro estava ali, pronto para ser sacrificado. As ervas amargas que representavam a amargura da escravidão não precisa mais. Porque Cristo Jesus estava ali para nos libertar, para morrer por nós e libertar da escravidão do pecado. Cristo acrescenta ali o suco de uva. O pão
representando o seu corpo, e o suco de uva puro, representando o sangue do Cordeiro que seria derramado. E ali naquela noite, naquela Páscoa, estava naquela mesa, como se o sacrifício, como se a cruz de Cristo estivesse ali. E seu corpo sangrento, e os discípulos tomando parte daquele momento tão solene, que é a ceia do Senhor. Desde então, Cristo estabelece a ceia do Senhor. E esta ceia, ela se estende até hoje. E ela se estende até o céu. Sabe, queridos, pela primeira vez então, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5 e no verso 7. Uma nova história começou. Jesus Cristo, Deus eterno, Criador, sustentador, mantenedor desse universo, deixou a sua glória, deixou a sua majestade do céu para estar entre nós. Para morrer por nós. Ele morreu por nossos pecados. Só que a história não termina aí. Porque isso foi só um interlúdio. Se Cristo tivesse só morrido, eu não teria direito de alcançar o céu. Se Jesus só tivesse morrido, eu não iria para o céu. Porque não há mérito em você. Não há mérito em mim. Então o que acontece? Jesus morreu. Mas havia uma festa no antigo Israel que apontava para um segundo evento após a morte de Jesus. Leia comigo. Levíticos 23, verso 10 e 11. Trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, e este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado. O sacerdote o moverá. Veja que os judeus colhiam os primeiros frutos anualmente, e no dia seguinte ao sábado era levado ao templo, e ninguém podia colher antes das primícias. O que isso quer dizer? O que isso representa? Mateus 26, 28 lá diz que tendo passado o sábado, nas primeiras horas, no primeiro momento do primeiro dia da semana, Maria Madalena e Maria foram ao sepulcro para ver se encontrava Cristo lá. Mas ele não estava mais lá. Encontraram o sepulcro aberto. O que aconteceu? A pedra do sepulcro rolou e Cristo, com a vida que havia nele mesmo, ele ressurge dos mortos. Sabe, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justiça. Ressuscitou para a nossa justificação. A justiça de Cristo é imputada sobre nós. E agora, através do sangue derramado, nós podemos herdar a vida eterna, pelo mérito de outro, pela justiça de outro, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador, pode herdar a vida eterna. Essa é a cruz de Cristo, irmão. Essa é a cruz de Cristo. E como primícias da justiça de Cristo, imputada como primícias da sua morte, a palavra de Deus diz que abriram os sepulcros junto quando ele ressuscitou. E muitos dos que dormiam no pó da terra ressuscitaram junto com ele. E entraram em Jerusalém e testemunharam também da ressurreição de Jesus. Ai, irmãos, que história mais linda é essa. Tudo isso estava acontecendo por mim e por você.
muitos ressuscitaram junto com Cristo. E as mulheres que foram ao sepulcro, que chegaram lá no sepulcro e não encontraram Jesus, chorando, elas ouvem uma voz dizendo: por que estão chorando, mulheres? Então, pensando que fosse o jardineiro, elas dizem: Senhor, se tu sabes onde está o corpo de Jesus, fala para a gente que nós vamos pegar o corpo dele, nós vamos levar, ele não está no sepulcro. Mas ela escuta uma outra voz dizendo: Maria. Elas reconhecem que é a voz de Jesus e, enxugando as lágrimas do rosto, ela estende as mãos a Jesus e Jesus disse: Maria, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Diga aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Irmãos, a inspiração diz que Jesus subiu às cortes celestiais. Jesus apresentou o seu sacrifício pelos pecados da humanidade, que foi completo, um sacrifício perfeito. Ele apresentou perante o Pai para expiar os pecados. E todos aqueles que chegassem a Ele podiam agora herdar a vida eterna. E Ele volta aos discípulos agora, e Ele apresenta aos discípulos novamente para comunicar o seu poder aos discípulos. E Cristo agora explicou outra vez as Escrituras em relação a si mesmo, explicou aos discípulos e disse a eles que o arrependimento, que o perdão dos pecados deveria ser proclamado a todo o mundo, e que os discípulos seriam testemunhos vivos da sua morte e da sua ressurreição, e eles deveriam levar esta mensagem a todas as pessoas, e que eles iriam receber um poder, o poder do Espírito Santo seria derramado sobre eles, para levar essa mensagem a todas as pessoas, a todas as nações. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Todo aquele que vier a mim, confessando o seu pecado, eu receberei. Jesus escolhe o Monte das Oliveiras para subir. E ele leva consigo os 11 discípulos. Porque Pedro, nós vimos ontem, embora Pedro negou a Jesus, mas ele confessou o seu pecado. Agora Judas, que negou a Jesus, ele teve a oportunidade. Ele rejeitou o convite. E agora Jesus leva os 11 discípulos para o Monte das Oliveiras. E ali, Jesus promete aos discípulos. Mas os discípulos nem imaginavam que ali seria o último encontro deles com Jesus. E naquele encontro com os discípulos, Jesus deixou uma promessa para cada um dos seus seguidores. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, irmãos, os discípulos se aproximaram de Jesus, diz a inspiração, que raios de luz emanavam do rosto de Jesus. E agora Cristo estende as mãos para abençoar os discípulos. E um exército de anjos rodeia ali Jesus como uma nuvem. E Cristo agora junta todos aqueles cativos que ressuscitaram como primícias da sua vitória sobre a morte. E agora Cristo estende as mãos para abençoar os discípulos. E lentamente ele começa a subir. E os discípulos começam a fitar os olhos em Jesus. E eles não tiravam os olhos daquela cena maravilhosa. E diz a inspiração que som melodiosos pelo coro angelical soavam naquele momento. E Jesus foi subindo, foi indo. E os discípulos com os olhos fitos,
Até que chegou no momento que Jesus, envolto daquelas nuvens, perdeu de vista. E 2 anjos aparecem olhando para os discípulos, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando? Por que estáis olhando? Esse mesmo Jesus, que está sendo assunto ao céu, ele virá outra vez para nos buscar. Irmãos, Jesus virá para nos buscar. Essa é a promessa de Jesus para cada um de nós. Nosso Salvador virá outra vez. E uma nova história vai começar na nossa vida. E ele disse aos discípulos, uma promessa do seu retorno: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar e virei outra vez e levarei para mim, para que onde eu estiver, estejai vós também. Essa é a promessa que nos caracteriza como povo do advento. Essa é a promessa que nos caracteriza como adventistas. A promessa que nós tanto aguardamos. Irmãos, e para os que vivem nesse tempo, para nós que vivemos nesse tempo, Jesus falou: não passarás desta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Cristo vem. Cristo vem com poder e glória, e uma multidão de anjos virá com ele. E sons melodiosos de coro angelical virá acompanhado da sua gloriosa vinda. E a palavra de Deus diz que ao som da trombeta, aqueles que morreram nessa promessa, confiando nessa promessa, ao som da trombeta, o que vai acontecer? Eles vão ressuscitar. Sabe, se tiver alguém da sua família, aquela pessoa que você ama, que morreu nessa promessa, que a morte o separou, o seu anjo, você tem um anjo que está aí do seu lado. Ele vai pegar na sua mão, no seu braço, e vai te levar. Venha comigo. E o anjo daquela pessoa que estava aguardando no túmulo a ressurreição, no momento em que ela ressuscitar, o anjo dela vai pegar no braço dela e diz: vamos subir. E então vão subir juntos. E você vai encontrar com aquela pessoa. Vai haver o maior reencontro da história do universo. E o seu anjo, naquele momento, ele vai dar um passo atrás e você vai abraçar aquela pessoa, vai reencontrar com ela e o anjo vai estar assistindo. E depois ele vai dizer: vamos subir. Uma viagem de 7 dias para o céu. Irmãos, nós vamos chegar no céu. Teremos um grande encontro lá no céu. Sabe qual será esse grande encontro? Uma grande reunião teremos lá no céu. A reunião que teve aqui na terra, Jesus com seus discípulos, foi uma grande reunião. Foi um grande encontro. Foi muito solene aquele momento. Mas lá no céu, os discípulos vão estar lá. Eu estarei lá. Você vai estar lá. Todos os salvos vão estar lá. A Bíblia diz que será como as estrelas do céu. Mas tem um grupo especial que vai estar lá. Sabe quem é esse grupo especial? Aqueles que vão cantar o cântico de Moisés, que passaram pela grande tribulação. Sabe quem é? Os 144 mil. Sabe quem faz parte dos 144 mil? Eu
e você. O povo de Deus que vive nesse último momento da história deste universo. Queridos amigos, queridos irmãos, uma nova história começa a acontecer na nossa vida. Irmãos, esse tempo está muito próximo. Está muito pertinho de acontecer. Um pouco mais, então veremos o Rei em sua formosura. Ainda um pouco, Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. A palavra de Deus em Apocalipse 19, no verso 9, lá diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Que promessa, que bem-aventurança. Eu pergunto para você, você tem aceitado o convite de Jesus hoje? E como convidados nós estaremos no céu, numa grande ceia pascal. Na presença do Cordeiro que vive. Nós estaremos lá no céu e não será uma ceia na terra. Apocalipse 19 diz que seremos arrebatados para encontrar com Jesus e seremos então levados para essa grande ceia do Cordeiro na casa do Pai. Chegou o tempo, irmãos. Chegou o tempo de nós nos prepararmos para essa grande ceia, para essa grande festa. Sabe, um dia um pregador chegou na igreja e ele estava ali falando da volta de Jesus, pregando sobre a volta de Jesus. E o seu filhinho estava lá no fundo da igreja assistindo a pregação do pai. E no final do culto, depois que foi embora para casa, o filho chega no pai e fala: pai, o senhor estava falando da volta de Jesus. Gostei muito, pai. Mas, pai, o senhor falou que nós vamos ser atraídos por Jesus para o céu. Pai, ó, não voa, pai. Como a gente vai voando para o céu? E agora o pai, tão preocupado, pensou: como eu vou explicar isso para o meu filho? Ele teve uma ideia. Ele então pegou, foi no fundo de casa, uma bacia, lá naquele lugar onde ficam as tranqueiras, como diz a expressão. E o filho disse: que isso, pai? É uma bacia, filho, é o mundo. E ele então voltou, pegou uma caixa de ferramentas, cheia de pregos, pregos enferrujados, pregos tortos ali. E ele então coloca na caixa e o filho olha: pai, e esses pregos, pai, o que tem a ver isso? Calma, filho, isso aqui é as pessoas, é os crentes da igreja. A bacia é o mundo e os pregos são os crentes da igreja. E aí o pai vai lá no armário e pega um imã bem grandão e vai se aproximando daquela bacia. E o filho diz: pai, o que é isso? Isso aqui é Jesus, filho, que está voltando. E o imã foi se aproximando da bacia e os pregos começaram a se mover. E o filho: oh, uau, pai, que isso, que top, como diz a expressão. Calma, filho, é Jesus que vem chegando e nós seremos atraídos por Ele. Então, quando o imã se aproxima dos pregos, os pregos começam a ser levados, ser atraído. O magnetismo leva para o imã. É assim, filho, que será a volta de Jesus. Que legal, pai. Agora eu entendi. Mas o filho perguntou para o pai: pai, ficou um monte de prego na bacia. Por quê? E o pai coçou a cabeça e disse: filho, esses pregos que ficaram na bacia é um bando de crentes sem vergonha, que está com um pé no mundo e um pé na igreja. Esses não foram atraídos. Os pregos enferrujados, os pregos tortos, esses não foram atraídos. Como está a sua vida espiritual? Você está enferrujado na igreja? Você está todo torto na igreja? Porque se for assim, não será atraído.
Como está a sua vida espiritual? Enferruja porque não ora. Enferruja porque não tira tempo para as coisas de Deus. Enferruja porque não estuda a lição da escola sabatina. Enferruja porque não faz o culto familiar. Enferruja porque coisa de pregar o evangelho de pastor e de obreiro. Enferruja. E eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Chega de viver assim. Olhe para Jesus, olhe o que Jesus fez por você, olhe o que Jesus fez na sua vida. Deus está te chamando hoje para uma nova história, para a maior ceia do universo, a ceia pascal, com todos os salvos. Você vai estar lá? Você vai estar lá? Hoje Jesus te convida. E se tiver alguém aqui me assistindo que não será atraído para esse grande evento da volta de Jesus, se tiver alguém aqui me assistindo nesta manhã que não vai participar desta grande ceia, eu quero dizer para você que logo após João relatar esta grande ceia no céu, a ceia das bodas do Cordeiro, João anotou uma outra ceia. Ele teve a revelação, e nessa revelação João foi levado em espírito e ele contemplou um ambiente escuro, um ambiente triste, onde estaria acontecendo uma outra ceia. E ele relatou o que viu em Apocalipse 19, no verso 17 e 18. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. E o último verso, última parte do verso 21 diz: e todas as aves se fartaram com a carne deles. Irmãos, não é uma festa de alegria essa. Essa não será uma festa de vitória. Não será uma festa de libertação. Mas a trágica ceia das aves de rapina que virão para alimentar daqueles que não aceitaram o convite de Jesus hoje. Hoje Deus está fazendo o convite para você. Mas nesse dia, o convite será para as aves de rapina, para ceiar com aqueles que foram fulminados com a presença de Deus na sua volta. Se Jesus viesse hoje, qual banquete você vai participar? Qual banquete você vai fazer parte? Se Jesus viesse hoje para te buscar, qual festa você vai estar, irmão? Qual ceia você vai tomar parte? Hoje Cristo te convida para você fazer parte dessa nova história. Uma história de amor, uma história que liberta, uma história que transforma a nossa vida. A história de Jesus na cruz do Calvário. A história da verdadeira Páscoa que transforma numa nova história para a eternidade. Oxalá que todos nós possamos estar fazendo parte da grande ceia de Deus lá no céu. Amém? Contando os passos eu entrei pelos portais
coroou, e em seu abraço o céu começou, e Jesus caminhou até mim, com a minha coroa nas mãos, e Ele mesmo me coroou, e em seu abraço o céu começou. Alegremente entre os salvos me sentei e pude ver uma grande mesa com muitos frutos e maná. E Moisés, Enoque e Elias, tantas histórias puderam contar. depois mansões tão belas conheci. Pude amigos encontrar ao estar ali, grande alegria. Meu ser Não sei explicar. E Jesus caminhou até mim, com a minha coroa nas mãos, e Ele mesmo me coroou, e em seu abraço o céu começou.